11h20. CBN Giro Saúde. Estamos de volta com o Boletim de Notícias e agora com o quadro Giro Saúde, toda quinta a partir de 11 horas. Hoje tivemos uma pequena mudança, mas nada tira aí a qualidade, principalmente o conteúdo, né, e a intenção do quadro Giro Saúde. Salgado e você, ouvinte, vocês sabiam que, segundo o relatório mundial da visão, feito pelas Nações Unidas em 2019, cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo convivem com algum tipo de deficiência visual ou cegueira? Você sabia disso, Salgado? Eu não sabia. Mas vou aproveitar para falar de um projeto que tem aqui, um programa chamado Mais Visão no Amapá. Max, tu não tem noção. Fizeram uma parceria, um convênio de uma emenda parlamentar do senador Davi, e aí imaginavam que umas 20 mil pessoas tivessem algum problema de visão. E um dos principais problemas seria a catarata. Tem pterígio também. Max, muita gente veio de municípios do Pará, vizinhos aqui do Amapá, mas foram mais de 260 mil atendimentos. Muita gente. Então, faz sentido esse dado aí das Nações Unidas de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Bom, a gente está no mês de abril, né? Abril Marrom, que faz o alerta para as doenças que podem levar à cegueira. E quem vai conversar conosco sobre o assunto é o Dr. Tiago Barbosa Gonçalves, que é médico oftalmologista, é especialista em córnea, transplante de córnea, catarata e cirurgia refrativa. Doutor, muito bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação estar aqui. Então, doutor, conta pra gente qual a importância do Abril Marrom. Muito bom. Como vocês dois mesmos citaram, a cegueira é uma das principais causas de deficiência em todo o mundo. E é muito importante a gente saber que existem causas de cegueiras que são cegueiras que a gente considera reversível, ou seja, por meio de algum tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, a gente consegue reverter essa cegueira. E existem outras causas de cegueiras que são irreversíveis. E essas causas, infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento que consiga revertê-las, como o próprio nome já está dizendo. Então, é importante esse mês para a gente se conscientizar sobre essas causas, muitas delas silenciosas, que a pessoa só vai notar realmente que tem algum problema quando já está completamente cego, e a gente consegue, muitas delas, tratar e evitar, né? Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN Amazônia. Tem como tratar a cegueira? Queria que o senhor tocasse nesse ponto importante também. Muito bom. A principal causa de cegueira reversível no mundo se chama catarata. E ela, de forma bem tranquila, ela pode ser revertida com cirurgia. Então, a cirurgia de catarata, ela é a cirurgia mais realizada no mundo, porque, veja, a catarata nada mais é do que um envelhecimento natural do nosso cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho. Logo, todo mundo que envelhecer vai ter catarata. E todo mundo não vai ter só uma, né? Vão ter 2 cataratas, porque nós temos 2 olhos. E isso faz com que ela seja a cirurgia mais realizada no mundo. E por isso ela é muito tecnológica, né? A cirurgia hoje de catarata, ela dura em torno de 10 a 15 minutos, feita com todo cuidado, com toda a tecnologia do mundo, pode fazer o paciente voltar a enxergar no dia seguinte. Então, realmente é uma evolução muito grande, e o grande entrave aí para a gente zerar esse número de cegueira por catarata no mundo é realmente o acesso da população à saúde. Agora, doutor, como tratar uma cegueira? Depende da causa da cegueira, né? Tem reversão? Sim, a cegueira por catarata, por exemplo, é reversível através da cirurgia, como a gente falou. Já a gente vai falar agora sobre uma causa de cegueira que é irreversível, ou seja, a gente não consegue consertar com tratamento, que é o glaucoma. Então, o glaucoma é a número 1, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E aí a gente consegue somente evitar que ele piore. Ou seja, o tratamento do glaucoma, o objetivo do tratamento do glaucoma é evitar que aquela cegueira
piore cada vez mais, né? Então existem níveis de cegueira e aí o objetivo do tratamento é esse, é baixar a pressão do paciente para que ele não desenvolva ainda mais essa cegueira. Mas voltar ao que era antes do problema se instalar, a gente não consegue no glaucoma. Doutor, em relação ao glaucoma, para a gente entrar um pouco mais no assunto, qual é a origem do glaucoma, para a gente entender um pouco melhor? Muito bom. Existem várias causas de glaucoma. A mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, que a gente chama, que, como eu falei, é uma causa de glaucoma que não dá sintoma nenhum, então o paciente não sabe que tem, não sente nada, não sente dor de cabeça, não sente falha na visão, nada, ela é silenciosa. E todo momento que ela está se desenvolvendo, a pressão está alta no olho do paciente. E aí, de novo, ele não sente nada com isso. Então, como é que a gente detecta o glaucoma? Através de consultas regulares. Por isso que todo mundo tem que passar pelo menos uma vez ao ano no oftalmologista, justamente para a gente medir a pressão. E aí, se aquela pressão estiver alta, a gente tem que tratar. Porque o glaucoma, já falei, ele é silencioso, ele começa com uma perda de visão periférica. Então, o campo de visão do paciente vai se fechando, vai se escurecendo, até chegar no centro da visão. E aí o paciente só vai se dar conta de que ele está perdendo a visão quando ela já está quase completamente fechado ali, quando ele consegue enxergar apenas por um tubo, que a gente fala, né, que é a visão tubular. 180 graus praticamente 180 graus. Então esse campo vai se fechando e aí quando chega ali nos 40, 30 graus centrais é que o paciente consegue perceber isso. E aí já é tarde demais. A gente não consegue voltar atrás. A gente só consegue fazer com que ele não perca esse campo central que ainda resta. Se uma pessoa na família tem glaucoma, é possível que os outros tenham também. Muito bom. Esse é um dos principais fatores de risco. Então, se você tem pai, avô, avó, mãe, irmãos que possuam glaucoma, você ainda tem um fator a mais para desenvolver o glaucoma. Então, é você mesmo que tem que ir realmente todo ano ao oftalmologista para evitar que isso se deteriore. Doutor, o senhor acabou de falar em relação à frequência, procurar sempre um especialista pelo menos uma vez ao ano. Em relação à prevenção, o que o senhor pode dizer além de uma frequência boa ao oftalmologista? Como a gente falou, existem diversas causas de cegueira, né? A gente está citando uma aqui, que é o glaucoma, já citamos também a catarata. Agora existem outros muito frequentes aqui no nosso meio, seja no Pará, no Amapá, que é, por exemplo, aqueles traumas que ocorrem nos trabalhadores. Então, é muito importante o trabalhador que está sob risco aí utilizar aquele óculos de proteção. Lembrando que esse óculos de proteção não é igual o óculos de grau ou o óculos de sol que a gente está acostumado, né? Ele tem que ser completamente fechado na lateral, embaixo, em cima, justamente para evitar que, por exemplo, quem está trabalhando com maquita ou alguma coisa do tipo, evitar que alguma fagulha de ferro caia sobre o olho. É muito comum a gente receber Perigoso. Muito perigoso. É muito comum a gente receber no nosso consultório pacientes que são trabalhadores na área dendê, por exemplo, colheita de dendê ou de açaí mesmo, que tem trauma de vez em quando com um cacho de dendê que cai sobre o olho ou um caroço de açaí que cai no olho. Então, isso pode levar realmente a uma cegueira. E não deve coçar não, né, doutor? Não, isso também é uma coisa muito importante. Coçar os olhos traz diversos prejuízos para a nossa visão. Dentre eles eu posso citar dois, né? Ao longo prazo isso pode evoluir para um ceratocone, que é uma doença na córnea, em que a córnea, ao invés de ser regular, esférica, ela se torna bicuda, forma um bico na córnea. Deixa eu problematizar um pouquinho, doutor, porque isso é muito comum, todo mundo fez em algum momento da vida. Caiu um cisco no olho ou foi uma poeira, as pessoas têm o hábito de ficar coçando o olho para empurrar, como se fosse empurrar para algum lugar para sumir. Não pode, né? Não pode. O ideal nessa situação seria ou lavar com soro fisiológico, que é o padrão ouro, aí seria o ideal, ou estilar colírio lubrificante, né? E esperar isso sair por si só. O que acontece quando cai um cisco no olho ou algo cai no seu olho e você coça, você pode acabar arranhando a sua córnea e dar realmente uma dor insuportável. A córnea é o tecido no nosso corpo mais inervado. Então, qualquer mínimo toque nela, qualquer arranhão que aconteça nela, dói muito.
Nós estamos recebendo o Dr. Tiago Barbosa Gonçalves, lembrando que estamos no quadro Giro Saúde aqui no Boletim de Notícias. O doutor que é oftalmologista, especialista em córnea, transplante de córnea, catarata e cirurgia refrativa. Aproveite para tirar dúvidas em youtube.com/CBN Amazônia ou no 988140073, esse é o zap daqui de Belém. Qual é o zap daí de Macapá mesmo, Salgado? 99114-6676. Então pronto, o tema é Abril Marrom. Doutor, o senhor fica com a gente, tem um intervalo agora por conta do repórter CBN. Na volta a gente pode continuar? Claro. Então pronto, a gente faz um intervalo, né, Salgado? Já já a gente volta. Fechou. A gente vai pro repórter CBN e volta já. (11h33) CBN Giro Saúde. A gente está de volta com o Boletim de Notícias, última meia hora do programa desta quinta-feira, 13 de abril de 2023, e estamos no quadro Giro Saúde, toda quinta-feira, a partir de 11 horas. Hoje nós começamos 11h20, mas já fica o convite aí para as próximas oportunidades. Estamos recebendo o Dr. Tiago Barbosa Gonçalves, ele que é médico oftalmologista, especialista em córnea, transplante de córnea, catarata e cirurgia refrativa. Assunto de hoje, Abril Marrom. Doutor, é o seguinte, vamos supor que o Max Souza, apresentador da CBN, acordou com uma vontade de ter olho verde. Aí ele vai lá por conta própria, vai lá, ei, eu quero ter olho verde, me dá uma lente aí legal. Doutor, queria que o senhor falasse sobre... Ia ficar lindo, Max. Com certeza, mas eu não estou preparado para ganhar tantos seguidores assim nas redes sociais. Doutor, o risco, até para uma pessoa fazer isso, ela tem que procurar um especialista antes para ter ter aí a lente adequada, o tratamento adequado, o cuidado que tem que ter, porque assim, é uma prática... que a gente costuma ver e muito, né? Não só aqui em Belém, mas em qualquer lugar do Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e o risco. Maravilha. É bom só a gente diferenciar uma coisa que tem acontecido aí. A gente vê muito isso na internet, alguns até tem viralizados agora recentemente. Questão de tatuagem no olho. Então tem muito influencer aí, enfim, a fim de ganhar seguidores, faz algumas coisas mirabolantes aí. Então tem uma tatuagem, uma maquiagem no olho, que transforma o branco do olho em cores mais escuras. Isso obviamente não deve ser feito, não é disso que a gente está falando aqui. Agora, falando especificamente da sua pergunta sobre mudar a cor dos olhos através de lentes de contato, é sim uma prática que pode ser realizada, desde que observados todos os cuidados que a gente precisa ter realmente. Então, é muito importante, mesmo que não tenha grau, que você não utilize óculos, mas você quer utilizar uma lente colorida, que você procure um médico oftalmologista. Ele vai te orientar sobre todos os cuidados que você tem que ter, o tipo de solução que você vai limpar aquela lente. Você sabe que ninguém pode dormir com lente de contato, então ele vai te ensinar a colocar de manhã, tirar antes de dormir, qual a solução que você vai usar e como você vai fazer essa limpeza. Utilizar por conta própria é um risco, é muito temerário e pode levar inclusive a cegueira por meio de infecção. Agora, doutor, pegando nessa linha aí do Max sobre olhos, cor de olhos, tem uma coisa que a gente viu outro dia e muita gente não sabe, mas na hora de dormir o ideal é tirar a lente, né? Sempre. Quando a gente está com a lente de contato, naturalmente existe uma baixa de oxigenação na nossa córnea. Isso acontece naturalmente, todo mundo que utiliza a lente. Se além da lente você ainda está com a pálpebra fechada porque você está dormindo, essa oxigenação diminui ainda mais. E isso que é o problema. O que pode acarretar? Pode levar a uma hipóxia da córnea, que é quando a córnea fica sem oxigênio, por exemplo, e isso levar a ser mais suscetível, por exemplo, a infecções. Que essas infecções levam a úlceras de córnea, que podem levar a cegueira, necessidade de transplante de córnea. Então é muito sério isso. E, doutor, a questão do manuseio errado, por exemplo, não sei se é mito ou se é verdade, o senhor está aqui para tirar essa dúvida. Quando uma pessoa usa de maneira errada, coloca, retira de maneira errada, se houver algum tipo de dano na lente, isso pode ocasionar algum tipo de ferimento nos olhos também? Claro, como a gente bem falou no bloco passado, quando existe qualquer tipo de lesão na córnea, primeiro que dói muito,
E segundo, que o olho fica vermelho, inflamado, e é uma porta de entrada ali para bactérias, enfim, qualquer tipo de micro-organismo infectar a córnea. Então, é essencial que a pessoa, antes de manipular as lentes, lave bem as mãos com água e sabão, seque as mãos, isso é muito importante. E outra dica muito importante é que as lentes jamais podem entrar em contato com água. Mesmo água limpa, corrente, filtrada, não pode de jeito nenhum, porque existem micro-organismos nessa água que podem colonizar a lente de contato e aí dá a infecção realmente. Doutor, Max, nós do jornalismo, a gente passa muito tempo em frente a telas. A tela do computador, do celular. Uma exposição, e quando está em casa, normalmente não descansa, né? Tá vendo TV ou tá olhando o celular também. Essa exposição tão frequente, ela pode vir a oferecer algum problema para a gente? Sim. Vamos dividir em duas faixas etárias aí. Para crianças, o grande problema que isso pode acarretar é o aumento da miopia. Então, quem usa muita tela quando criança pode ter um grau maior por conta disso quando criança, até os 7, 8 anos de idade. Já no adulto, o grande problema é algo que está muito em moda hoje se falar, que é a luz azul. Então a gente sabe que tela de computador, celular, tablet, televisão emite essa tal dessa luz azul. E essa luz azul ela traz dois tipos de problemas para os nossos olhos. Primeiro é um que é a curto prazo, então ela faz com que a gente piore um pouquinho a nossa qualidade do sono. E é por isso que alguns fabricantes de celulares eles até têm uma função lá que você pode desabilitar essa emissão de luz azul para você dormir melhor à noite. E um segundo problema é no longo prazo. Então, no longo prazo, a exposição continuada a essa luz azul das telas pode levar a degenerações do fundo do olho que levam também à cegueira em pessoas mais idosas. Doutor, o Salgado trouxe um exemplo em relação a nós, adultos. Em relação às crianças, exposição a telas e os cuidados com a frequência ao levar uma criança também ao oftalmologista. Porque assim, às vezes o pai, a mãe, o tutor ali, o responsável não percebe. Às vezes a escola percebe. Enfim, a gente tem uma série de preocupações. Como é que a gente pode ter esse cuidado também com as crianças e fazer esse alerta? Porque não é só adulto que tem que procurar um especialista, não é verdade? Claro. O envolvimento da criança com o oftalmologista ele inicia ao nascimento, né? Então, o pediatra pode realizar o teste do olhinho assim que a criança nasce ou, preferencialmente, um oftalmologista também pode realizar esse teste do olhinho. Ele estando normal, a criança tem que voltar em 1 ano. Então, quando completar 1 ano de idade, já tem que ir novamente no oftalmologista. E se não tiver problema algum, continua indo de ano a ano. Aquelas crianças que já apresentam algum problema, seja ele óculos de grau ou algo mais grave, já tem que ir no início de 6 em 6 meses. Então, é algo mais próximo ali. Criança até 1 ano de idade não deve ter contato algum com tela. Isso aí é proibido, nem 1 minuto, nem 30 segundos, não é para ter contato. TV e celular? TV e celular. Não é para criança menos de 1 ano de idade, não é para ter contato com tela. A partir de 1 ano de idade, a gente já começa a flexibilizar ali de 1 a 2 anos, 10 minutos. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. E a partir de 2 anos já consegue aumentar um pouquinho mais. Mas esse pouquinho mais não é mais de 1 hora. Doutor, quando a gente vai visitar o oftalmologista periodicamente, ajuda a identificar e prevenir esses problemas? Claro, como a gente falou, existem muitas doenças silenciosas, né? E essas doenças silenciosas só são realmente verificadas no exame oftalmológico com o médico oftalmologista. E é nele que a gente consegue identificar, seja alguma lesão no fundo do olho, através do exame de mapeamento de retina, por exemplo, ou alguma pressão mais alta, que a gente consegue identificar também no exame oftalmológico, aquele famoso soprinho que a gente dá no olho ali antes de entrar no consultório. Então tudo isso a gente consegue verificar com o paciente indo ao oftalmologista. Se ele não vai ficar em casa com problema e pode levar à cegueira, né? Doutor, tem outro assunto aqui rapidinho. O senhor já falou de glaucoma, já falou de catarata. A gente aborda sobre astigmatismo agora em relação ao tratamento, se pode levar à cegueira. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente também. Muito bem, então a gente pode falar sobre algo mais amplo, que são os erros refrativos. O que são os erros refrativos? É aquela pessoa que utiliza óculos.
Então a gente tem basicamente 4 tipos de erros refrativos. A miopia, que impede de enxergar para longe, é aquele embaçamento então total que a pessoa tem. O astigmatismo, ele também leva a uma baixa de visão, principalmente para longe, então é aquela distorção. Ou à noite, quando você olha para um semáforo ou uma luz, por exemplo, você nota raios saindo daquele semáforo, e isso aí é do astigmatismo. Depois a gente tem a hipermetropia, que vai prejudicar principalmente quando você é jovem para perto, mas também para longe. E por fim a gente tem presbiopia, que é a famosa vista cansada, que acontece após os 40 anos. Todas elas têm tratamento, que é o óculos, né, no caso, e existe correção através de cirurgia. Então, todos esses 4 tipos de problemas, eles podem ser corrigidos através da cirurgia a laser. Uma cirurgia super rápida, a gente está falando de 5 minutos de cirurgia, que a gente consegue, com o laser, eliminar completamente o grau do paciente, qualquer que seja o problema dele. E Salgado, eu vou te atropelar rapidinho, te peço até desculpas. Não tem problema. Era uma opinião que eu ia pedir agora do doutor. Mas se der tempo eu peço. Vai dar tempo, porque eu tenho só uma última pergunta, doutor, em relação a tudo isso que a gente discutiu aqui. Eu trago uma questão se é mito ou verdade. Eu lembro, eu sou muito abelhudo, jornalista desde pequeno, né? Quando alguém tá usando óculos, e aí, fulano, qual é o grau aí e tal? Eu pergunto mesmo, né? Uma pessoa bem próxima. Eu já vi muita gente me responder o seguinte: não, isso aqui é de descanso. De descanso? Existe isso, doutor? É mito, verdade? Tem óculos? Tem grau de descanso? Explica isso pra gente, por favor. Assim, essa eu vou ficar te devendo, porque não é nem mito nem verdade. Vamos dizer assim, nós mesmos, oftalmologistas, nós usamos esse termo de descanso, mas na verdade não existe isso. O que existe é aquele paciente que tem um grau ínfimo, muito pequeno, que ele enxerga 100% mesmo sem óculos, mas, por exemplo, ele utiliza muita tela e ele acaba no final do dia tendo aquele cansaço visual. Então, para descansar os olhos, a gente prescreve, mesmo que seja um meio grau de astigmatismo, por exemplo, que é muito pouquíssimo. Agora, Max, eu não sei se eu vou acabar com vendas, não sei mais o quê, mas é o seguinte, doutor, é moda as pessoas olharem tá lá no Instagram, tem propagandas e não sei mais o quê, as pessoas serem seduzidas por óculos por um preço baixo, óculos de sol, aí vem lá lentes polaroides, não sei mais o quê. Aquilo ali protege mesmo ou pode vir a ser um risco, doutor? É muito importante a gente saber de uma coisa: se essa lente ela tem proteção contra os raios ultravioletas ou não. Se tiverem proteção contra os raios ultravioletas, tá ótimo. A questão de ser polarizada ou não ser polarizada, isso é mais sobre conforto. Então você percebe, por exemplo, se você dirige durante o dia e tem aquele sol bem forte no asfalto, você vê vários reflexos vindo, parece que você fica ofuscado por aquela luz que está vindo do asfalto. Os óculos polarizados vão evitar que você se ofusque com isso. Então, eles ajudam nesse sentido. Mas fora isso, não tem grandes problemas que isso pode trazer, a não ser o conforto mesmo. Então, os óculos polarizados são isso. Agora, é importante, seja polarizado ou não polarizado, tem que ter filtro contra a luz ultravioleta. Doutor, você já tinha respondido tanta pergunta assim numa entrevista ou não? Doutor Tiago Barbosa Gonçalves, médico oftalmologista, especialista em córnea, transplante de córnea, catarata e cirurgia refrativa, trouxe alerta em relação ao abril marrom, né? Vale lembrar que, segundo o relatório mundial da visão, feito pelas Nações Unidas em 2019, cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo convivem com algum tipo de deficiência visual ou cegueira. Doutor, muito obrigado pela participação, prazer imenso ter o senhor aqui. Até a próxima, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Abraço, doutor. É isso, Salgado. Tirou todas as suas dúvidas? Tirei todas aqui possíveis que o João Vitor Barra colocou pra gente de sugestão também. Acho que deu, não deu? Se ele colocasse mais aí, ia mais um bloco. Bora pro intervalo então, porque já tem a reta final do boletim. Bora. Último intervalo do Boletim de Notícias, a gente volta já. Boletim de Notícias.